Irmãos, boa noite. É, Vamos fazer agora a nossa live de leitura neste dia, neste dia 11, terça-feira de março. Vamos iniciar livros, não. Vamos iniciar o livro de Juízes. Eu vou compartilhar com vocês essa leitura do livro de Juízes numa Bíblia nova, NVT, nova versão transformadora. Por quê? Porque ela é bem clara para você entender o que aconteceu nessa era dos juízes. Os juízes é uma era que se passou pelo povo de Israel. A era dos anciãos e depois é a era dos juízes, né? É uma era. Depois vem a era dos reis, vem a era dos profetas e assim por diante. Então eu quero iniciar com você hoje, esse dia 11 de março, terça-feira. Tá bom? E vamos orar para iniciar. Espírito Santo de Deus, obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade de pregar a tua palavra, de ler a tua palavra e compartilhar para todo aquele que crê. É claro, Deus, que ninguém dá valor no que é ouvir. Eu sei, Deus, que todas as pessoas para quem essa notificação chega, elas ignoram. Mas um dia, eles vão implorar para que o Senhor dê atenção a elas. E neste dia será muito tarde. Porque um dia o Senhor vai prestar contas com cada um de nós. E há dois caminhos que vamos seguir após a morte no corpo e após a morte ou a vida eterna. Ambos são eternos, a vida e a morte. Então hoje eu quero dar crédito à tua palavra. Por isso, Deus, eu compartilho. Porque eu sei que dentre 100, uma pessoa visualiza. Então, Deus, muito obrigado. No nome de Jesus. Bom, vamos iniciar o livro dos Juízes. Já lemos o prefácio, já lemos a visão panorâmica, já lemos a introdução e vamos ler agora os capítulos 1, 2 e 3. O que você encontrar aqui e tiver alguma dúvida, né? O que você encontrar aqui e se tiver alguma dúvida, estarei tirando essa dúvida com você mais na frente, nas explicações temáticas, nas explicações que você vai compreender com a Bíblia do Expositor, tá bom? Então vamos iniciar assim, ó. O capítulo 1 do livro de Juízes diz assim: Judá e Simeão conquistam a terra. Ainda vai tratar ainda das conquistas das terras que ficaram para ser conquistadas nesse capítulo 1. Diz assim: Depois da morte de Josué, ó, depois da morte de Josué, depois da morte de Josué, vamos ver aqui, depois, depois da morte de Josué,
Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos. Os homens de Judá disseram a seus parentes da tribo de Simeão: venham conosco lutar contra os cananeus, que vivem no território que nos foi designado como herança. Depois, ajudaremos vocês a conquistar o seu território. Os homens de Simeão foram com Judá. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus em suas mãos. E eles mataram 10.000 guerreiros inimigos em Bezeque. Naquela cidade encontraram o rei Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas os israelitas o capturaram e cortaram os polegares de suas mãos e de seus pés. Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, comiam migalhas debaixo de minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que fiz com eles. E o levaram a Jerusalém, onde ele morreu. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram todos os seus habitantes e puseram fogo na cidade. Depois disso, desceram para lutar contra os cananeus, que viviam na região montanhosa do Neguebe e nas colinas do oeste. Judá marchou contra os cananeus que habitavam em Esbrom, antes chamada de Kiriat Arba, e derrotou os exércitos de Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra os habitantes de Debir, antes chamada de Kiriat Sefer. Caleb disse: darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, tomou a cidade e Caleb lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otiniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto, no Negueb. Agora, peço que também me dê fontes de água. Então, Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quando a tribo de Judá deixou Jericó, a cidade das palmeiras, os queneus, descendentes do sogro de Moisés, os acompanharam até o deserto de Judá. Eles se estabeleceram no meio do povo dali, perto da cidade de Arad, no Negueb. Então a tribo de Judá se uniu com os seus parentes da tribo de Simeão para lutar contra os cananeus que habitavam em Zefate e destruíram completamente a cidade. Por isso, agora ela se chama Ormá. A tribo de Judá também conquistou as cidades de Casa, Ascalon e Ecrom, os territórios ao redor. O Senhor estava com a tribo de Judá. Ela tomou posse da região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície, pois eles tinham carros de guerra com rodas de ferro. A cidade de Hebrom foi entregue a Caleb, conforme Moisés havia prometido, e ele expulsou seus habitantes, descendentes dos 3 filhos de Enac. A tribo de Benjamim, porém, não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Por isso, até hoje, os jebuseus vivem no meio do povo de Benjamim. Os descendentes de José atacaram a cidade de Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espiões a Betel, antes conhecida como Luz. E eles abordaram um homem
que saía da cidade e lhe disseram: Mostre-nos como entrar na cidade e teremos misericórdia de você. Ele mostrou a entrada e eles mataram todos os habitantes de Betel, exceto aquele homem e sua família. Mais tarde o homem se mudou para a terra dos Hititas, onde construiu uma cidade e a chamou de Luz, que é o seu nome até hoje. A tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Bet-San, Tanak, Dor, Ibleam e Meguido, nem dos povoados ao seu redor, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela região. Quando Israel se fortaleceu, submeteu os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou completamente da terra. A tribo de Efraim também não expulsou os habitantes de Gezer, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles. A tribo de Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron e de Naalol, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles, mas foram submetidos a trabalhos forçados. A tribo de Áser não expulsou os habitantes de Aco, Sidom, Alabe, Aquizib, Helba, Afec e Reob. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, pois não conseguiu expulsá-lo. Da mesma forma, a tribo de Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anat. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, mas submeteu os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anat a trabalhos forçados. Quanto à tribo de Dan, os amorreus a obrigaram a voltar para a região montanhosa e não permitiram que descesse a planície. Os amorreus estavam decididos a ficar no Monte Heres, em Ajalon e em Saabim. Mas quando os descendentes de José se fortaleceram, submeteram os amorreus a trabalhos forçados. A divisa dos amorreus se estendia da ladeira do Escorpião até Sela, continuando dali para cima. Capítulo 2. O anjo do Senhor aparece em Boquim. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: Tirei vocês do Egito e os trouxe a esta terra que jurei dar aos seus antepassados e afirmei que jamais quebraria a minha aliança com vocês. De sua parte, você não devia fazer aliança alguma com os habitantes desta terra, mas, sim, destruir seus altares, porque vocês desobedeceram a minha ordem. É uma pergunta que ele faz, né? Por que vocês desobedeceram a minha ordem? Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra. Eles serão como espinhos em suas costas, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Por isso, chamaram aquele lugar de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. A morte de Josué. Depois que Josué se despediu do povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. O povo serviu o Senhor durante toda a vida de Josué, e também os líderes que sobreviveram depois dele e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Foi sepultado na terra que havia recebido como herança, em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Israel desobedece ao Senhor. Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, ou seja, toda a geração de Josué morreu. E quando elas se reuniram aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal, abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor
e com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir Baal e as imagens de Astarote. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de saqueadores, que tomaram seus bens, entregou-os aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles e provocava sua derrota, conforme lhes havia advertido com juramento. Por isso o povo vivia em grande angústia. O Senhor livra o seu povo. Então o Senhor levantou juízes para livrar o povo de seus agressores. Contudo, não quiseram ouvir os juízes, mas se prostituíram, adorando outros deuses, como se desviaram depressa do caminho de seus antepassados, que haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor levantava um juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com ele e livrava o povo de seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha compaixão de seu povo, que sofria sobre o peso da aflição provocada por seus opressores. Quando o juiz morria, porém, eles voltavam a seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os e adorando-os, não abandonavam suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. Por isso a ira do Senhor ardeu contra Israel e disse ele: uma vez que este povo violou a minha aliança, que fiz com seus antepassados, e não me deu ouvidos, não expulsarei mais as nações que Josué deixou por conquistar quando morreu. Fiz isso para pôr Israel à prova, para ver se seguiria os caminhos do Senhor, como fizeram seus antepassados. Vamos ler novamente do 20. Por isso, 20 não, do 18. Quando o juiz morria, porém eles voltavam a seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os e adorando-os, não abandonavam suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. Por isso a ira do Senhor ardeu contra Israel, disse ele, uma vez que este povo violou a minha aliança, que fiz com seus antepassados, e não me deu ouvidos. Não expulsarei mais as nações que Josué deixou por conquistar quando morreu. Fiz isso para pôr Israel à prova, para ver se seguiria os caminhos do Senhor, como fizeram seus antepassados. Assim o Senhor deixou aquelas nações na terra. Não as expulsou de imediato e nem permitiu que Josué conquistasse todas elas. As nações que ficaram em Canaã. Estas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova os israelitas, que não haviam participado das guerras em Canaã. Eles assim fez apenas para dar treinamento de combate às gerações de israelitas que não tinham experiência no campo de batalha. Essas são as nações: os filisteus com seus 5 governantes, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que habitavam nos montes do Líbano, desde o monte Baal, Hermon, até Lebo-Amate. Esses povos foram deixados para pôr Israel à prova, para ver se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor tinha dado aos seus antepassados por meio de Moisés. Assim, os israelitas viveram entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Casaram-se com as filhas deles e deram suas filhas em casamento aos filhos deles e serviram aos deuses deles. Otiniel se torna juiz de Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e serviram às imagens de Baal e aos potes de Aserá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Ele os entregou a Cusã e Zataim, rei de Arã, na Araim. E os israelitas serviram a Cusã e Zataim durante 8 anos.
Mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. O Espírito do Senhor veio sobre Otiniel e ele se tornou juiz de Israel. Otiniel guerreou contra o Cusã-Risataim, rei de Arã, e o derrotou, pois o Senhor os entregou em suas mãos. Houve paz na terra durante 40 anos, até a morte de Otiniel, filho de Kenaz. Eude se torna juiz de Israel. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Eglon se aliou com os amonitas e os amalequitas, atacou e derrotou Israel e conquistou Jericó, a cidade das palmeiras. Os israelitas serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Mas, quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se Eude, homem canhoto, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Os israelitas encarregaram Eude de entregar o tributo a Eglon, rei de Moabe. Eude fez um punhal de 2 gumes. Agora vai acontecer algo aqui que você vai se surpreender. Presta atenção. Os israelitas encarregaram Eude de entregar o tributo a Eglon, rei de Moabe. Eude fez um punhal de 2 gumes, com cerca de 40 centímetros de comprimento, e prendeu a arma à coxa direita, onde ficou escondida debaixo da roupa. Levou tributo a Eglon, rei de Moabe, que era muito gordo. Depois de entregar o pagamento, Eude partiu com os homens que haviam ajudado a carregar o tributo. Quando Eude chegou aos ídolos de pedra, perto de Gilgal, deu meia volta. Apresentou-se diante de Eglon e disse: Tenho uma mensagem secreta para o Senhor, ó rei. Eglon ordenou: Não fale ainda, e mandou todos os seus servos saírem. Eude se aproximou de Eglon, que estava sentado sozinho na sala do andar superior, um ambiente mais fresco, e disse: Tenho uma mensagem de Deus para o Senhor. O rei Eglon se levantou, e Eude, com a mão esquerda, puxou o punhal de sua coxa direita e o cravou na barriga de Eglon. O punhal foi tão fundo que seu cabo desapareceu sob a gordura do rei. Por isso, Eude não tirou o punhal, e as fezes do rei vazaram. Então Eude fechou e trancou as portas da sala e saiu pelo pórtico. Depois que Eude saiu, os servos do rei voltaram e encontraram trancadas as portas da sala no andar superior. Pensaram que ele estivesse usando o banheiro privativo. Por isso esperaram, mas como depois de muita demora o rei não saiu, ficaram preocupados e pegaram a chave. Quando abriram as portas, encontraram seu senhor caído no chão, morto. Enquanto os servos esperavam Eude, escapou e passou pelos ídolos de pedra a caminho de Seirá. Quando chegou à região montanhosa de Efraim, tocou a trombeta, chamando o povo para guerrear. Os israelitas desceram os montes com Eude à frente, e ele disse: Sigam-me, pois o Senhor entregou Moabe, seu inimigo, em suas mãos. Os israelitas o seguiram e assumiram o controle dos pontos mais rasos do Jordão, onde se atravessava para Moabe, e não deixaram ninguém passar. Eles atacaram os moabitas e mataram cerca de 10.000 de seus guerreiros mais fortes e valentes. Nenhum deles escapou. Naquele dia, Israel derrotou Moabe e houve paz na terra durante 80 anos. Sangar se torna o juiz de Israel. Depois de Eude, Sangar, filho de Anate, libertou Israel. Certa vez, ele matou 600 filisteus com ferrão de cozir bois. Então aqui ficamos
neste capítulo 3 de Juízes, nesse dia 11 de março, terça-feira. Você viu primeiro aí como Eude matou o rei gordo com um punhal na barriga. E as suas frases caíram ali. Você vai ver muito mais. Mas uma coisa eu quero que você saiba. Se está escrito, é para alguma coisa. É para edificação da nossa vida. Senhor Deus Todo-Poderoso. No livro de Juízes, no último capítulo 21, no último versículo, ou no penúltimo, diz assim: não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem parecia. Ou seja, cada um fazia o que queria em Israel. Então, Deus, obrigado por esta oportunidade. Não queremos ser daqueles que fazemos o que queremos ou pensamos, porque não fazemos parte com os que desobedecem a tua palavra. Fazemos parte com aqueles que são obedientes à tua voz e que é guiado pelo teu Espírito. Senhor, muito obrigado por este dia. Que o Senhor venha falar conosco cada dia mais, porque é disso que precisamos do Senhor. Amém. E até o próximo vídeo, se o Senhor Deus nos permitir.